Oi, primeiro ano, eu sou a Mariana, bolsista do PIBID, do terceiro semestre de Geografia, e nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre o tema da segunda semana do PET, na intenção de ajudar vocês também a realizarem os exercícios, tá? Então, o tema é as transformações do espaço na sociedade urbano-industrial. Vamos relembrar primeiro o que é a urbanização. A urbanização, ela é o processo de transformação de uma sociedade rural, né, para uma sociedade urbana. Então, ela é o aumento da relação entre a população da cidade e os habitantes do campo. Ela é fruto não só do crescimento natural das cidades, mas também do fluxo migratório do campo, que a gente conhece como êxodo rural. Essa urbanização que a gente conhece, esse conceito, essa imagem de urbanização que a gente tem hoje, ela foi iniciada a partir da Revolução Industrial lá no século XVIII. E ela foi intensificada por quê? Por alguns motivos, né? O principal é que aquelas indústrias que estavam começando a se estabelecer precisavam de mão de obra. Então, essas novas oportunidades de emprego atraíram os habitantes do campo para a cidade, tá? Outro motivo também é a formação de mercados consumidores, que é um aspecto muito importante para o sucesso de uma empresa, de uma indústria. E por último, a gente tem que citar também que após esse desenvolvimento, esse estabelecimento da maquinaria, né, após a Revolução Industrial, essas máquinas começaram a invadir o campo, né? Então, aqueles proprietários de terra que empregavam centenas de trabalhadores numa lavoura, numa colheita, agora não precisam de tantos mais, porque uma máquina faz o trabalho de várias pessoas, né? Esse processo que a gente vê atualmente mais profundo, mais intenso, se chama mecanização do campo, né? Aqui tem um gráfico que mostra a taxa de urbanização brasileira através das décadas, né? Então, lá no primeiro censo do IBGE que a gente tem aqui, de 1940, 69% dos brasileiros viviam no campo, enquanto só 31% viviam nas cidades. Esses 31% aqui foram aumentando cada vez mais com a urbanização, com a industrialização, com o êxodo rural, até que em 2010, que é o último censo que o IBGE fez, 84% dos brasileiros viviam nas cidades, enquanto só 16% da população brasileira vivia nos campos. E nesse mapa também, de 1940 e 2010, a gente vê a evolução também de uma maneira mais clara da urbanização, né? Em 1940, a gente tinha só duas cidades, que é o Rio de Janeiro e São Paulo, que tinham mais de 1 milhão de habitantes. E pouquíssimas cidades ali com mais de 350 mil, mais de 150 mil. Vocês podem perceber. Já em 2010, olha como mudou, gente. A gente tem várias cidades, né? Principalmente capitais, com mais de 1 milhão de habitantes. E agora surge uma nova classificação aqui. Novamente, Rio de Janeiro e São Paulo, de cidades com mais de 5 milhões de habitantes, o que a gente não via nenhuma aqui em 1940. Então, dá para ver perfeitamente
essa urbanização e esse inchaço, né, da população urbana. Agora, gente, nós sabemos que como, vamos falar, grande parte, se não todos, né, os processos históricos, a urbanização não ocorreu de forma igual, não ocorreu de forma homogênea no mundo inteiro, né? Nos países desenvolvidos, esse processo foi gradativo, né? Então, as cidades foram se estruturando mais lentamente. Então, ela crescia geograficamente, ao mesmo tempo que absorvia esses fluxos migratórios, construía estruturas, né, para dar base a essa urbanização, também acompanhado pelo aumento da geração de empregos, né? Então, os problemas urbanos, eles não se multiplicaram tanto quanto a gente pode ver aqui nos países subdesenvolvidos. Houve tempo, gente, vamos falar assim, houve tempo para ter esse planejamento urbano, né? Só que nos países subdesenvolvidos, a urbanização foi o processo mais recente e muito mais rápido, né? A industrialização que ocorreu após a Segunda Guerra nos países subdesenvolvidos gerou um desequilíbrio acentuado entre as condições de vida nas cidades e as condições de vida nas zonas rurais. Então, isso acarretou num intenso êxodo rural e, claro, num rápido processo de urbanização. Por isso, a gente percebe nos países subdesenvolvidos que os problemas sociais eles são muito mais acentuados, como a criminalidade, a falta de moradia, a desigualdade social, né? E por que isso ocorreu? Justamente pelo fato de que nos países subdesenvolvidos essa urbanização foi muito rápido e não teve tempo para criar uma política de planejamento urbano e de investir nessas infraestruturas, né, como educação, saneamento básico, saúde, né? Aqui nessa tabela é muito interessante a gente ver, dá para a gente perceber direitinho essa diferença, né? Vamos analisar aqui o ano de 1950. Das 7 cidades com mais de 5 milhões de habitantes, 5 estavam em países desenvolvidos e só 2 nos subdesenvolvidos. Já em 1980, depois daquele processo que a gente falou de rápida industrialização, de desequilíbrio entre as condições de vida na cidade e no campo, os países subdesenvolvidos já tinham o dobro das cidades com mais de 5 milhões de habitantes do que os países desenvolvidos. E essa diferença fica exorbitante em 2015, que os países subdesenvolvidos tinham quase 3 vezes mais cidades com mais de 5 milhões de habitantes que os países desenvolvidos. Então, a gente consegue perceber perfeitamente aqui essa evolução de como em 65 anos o Brasil, os países subdesenvolvidos tiveram mais de 50 cidades com mais de 5 milhões de habitantes surgindo aí, enquanto nos países desenvolvidos isso só fez em 13 cidades, né? Aqui, gente, eu trouxe rapidinho para vocês uns conceitos, uns termos que aparecem nos exercícios, né? Então, achei importante falar. O primeiro é megalópole, tá? Que é um termo que define uma região superurbanizada, né? Que é constituída ali pelas metrópoles, pelas regiões metropolitanas e pequenas cidades, e que concentram boa parte da população e dos serviços de um país.
Já a megacidade é aquela que tem mais de 10 milhões de habitantes. A macrocefalia urbana é um fenômeno que consiste no desequilíbrio da quantidade de população em determinada região. Então, uma área, uma região onde tem muita grande cidade e faltam cidades médias e pequenas, né? Já a conurbação é um fenômeno típico também de áreas bem urbanizadas e metropolitanas, né? Que se trata da junção de um município com o outro. Então, a gente tem uma cidade que vai se expandindo geograficamente e começa a absorver, a adentrar as fronteiras de outros municípios, tá? Já as cidades globais são aquelas cidades, né, aglomerações urbanas que funcionam como centros de influência internacional. Então, é uma cidade que tem um papel de destaque no cenário, pode ser econômico, no cenário político, cultural, científico, mundial. E, por último, as cidades tecnopolos, que são cidades que apresentam um grande desenvolvimento tecnológico e, assim, reúnem pesquisadores, trabalhadores e estudantes da área. Já indo para o final aqui, gente, vou comentar um pouquinho sobre a relação entre a urbanização e a industrialização. É fácil perceber que esses dois fenômenos estão intimamente ligados, né? Por vários fatores. A industrialização dinamiza as cidades, moderniza as cidades, né? Essas indústrias, essas empresas ampliam o que a gente chama de fatores atrativos das cidades, ou seja, esses aspectos, essas oportunidades, essas condições de vida, né, do meio urbano que atraem os habitantes do campo. Também, além de intensificar esse êxodo urbano, né, a gente pode perceber os efeitos da industrialização num fenômeno que se chama hierarquização do território, tá? Não só entre a cidade e o campo, onde a cidade é vista como em um patamar acima, né? Hoje, pessoal, o campo é completamente dependente da cidade e vice-versa, tá? Mas a gente pode perceber essa divisão hierárquica dentro de uma própria cidade. Então, em Poços de Caldas, por exemplo, a gente pode ver que o centro ou o distrito industrial ali tem uma importância econômica muito maior do que certos bairros. E por isso recebem, vamos dizer assim, mais atenção do governo, recebem mais verba, a infraestrutura ali é bem melhor, né? E vale lembrar também que a dinâmica econômica produzida pela atividade industrial provoca, né, o surgimento de maiores oportunidades em diversos ramos da economia, o que também atrai um grande volume demográfico, não só de pessoas que saem do campo e em direção a uma cidade industrializada, mas de pessoas que saem de cidades do interior em direção a cidades industrializadas com mais oportunidades de emprego.